O ministro do STF, André Mendonça, vai ser o relator, já é o relator, aliás, de um mandado de segurança que pretende paralisar o processo sobre a suposta trama golpista do Piriri Pororó. A solicitação foi apresentada pelo ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, em O ministro do STF, André Mendonça, vai ser o relator, já é o relator, aliás, de um mandado de segurança que pretende paralisar o processo sobre a suposta trama golpista do Piriri Pororó. A solicitação foi apresentada pelo ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, em recurso feito com diversos pedidos, como o reconhecimento mais ou menos assim, a peça é como... Deixa eu falar da minha cabeça, Alemão, porque vocês que não são advogados, né, a informação não é essa. O que aconteceu? O Felipe Martins, preso sem motivo nenhum, e agora em domiciliar sem motivo nenhum ainda. E o que é pior, tendo ele provado o contrário do que provaram para mantê-lo em restrição de liberdade, foi, dentre aqueles 32, no dia 18 de fevereiro desse ano, um dos denunciados pela PGR, pela Loucademia do Golpe. Ok. Todo mundo sabe que a gente já desfiou aqui isso várias vezes. Essa denúncia, ela por si só, ela é uma aberração. Compreensão imprecisa tem o STF, porque basta ler a lei. Eu desafio aqui eu já convidei, qualquer ministro do STF que quiser vir aqui, a gente põe a lei do lado e eu quero que ele me explique por que o texto da lei não diz o que o texto da lei diz. Aí eu concordo com ele. Mas não pode, porque é óbvio. Basta saber ler. Basta saber ler. Bom, é nula por quê? Porque o inquérito que deu origem, a petição que deu origem à ação penal devia estar arquivado, conforme a lei que eles dizem respeitar, porque a PGR perdeu o prazo, que era de 5 dias, o prazo só podia ser maior sem investigado preso, e a gente tem vários presos e vários com cautelares. É nulo porque não se deu acesso integral aos documentos das investigações aos réus, aos advogados dos réus. É nulo por uma série de motivos, é escandaloso. Mas essas denúncias foram admitidas, se tornaram ações penais. Agora tem um prazo para ser apresentado nessa semana e, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes sentou em cima de um recurso, porque no caso do Felipe Martins, ele pediu várias coisas, vários acessos a documentos e prazo para poder responder e exercer o seu direito à amplíssima defesa. O Alexandre não concedeu. Os advogados recorreram dentro do processo. Aí o que o Alexandre faz? Ele senta em cima do recurso de agravo regimental, no caso, e deixa o tempo correr. Que aí vai chegar o prazo, a pessoa vai ter que fazer sem que tenha a prestação jurisdicional atendida. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade danada. É uma omissão dolosa. É uma omissão intencionada em prejudicar. Então, o que o advogado dele, o Jeffrey Chiquini e os associados fizeram? Eles apresentaram, impetraram, é a palavra correta, um mandado de segurança. Apresentaram lá, protocolou o mandado de segurança no STF para dizer o seguinte: olha, nós temos aqui uma autoridade coatora, que é o ministro Alexandre, que não está analisando um recurso que nós apresentamos no processo, que é a última via que nós temos para conseguir exercer a defesa do Felipe Martins. No caso, foi impetrado em nome do Felipe Martins, foi apresentado, foi protocolado em nome do Felipe Martins. Então o Felipe Martins fala: olha, eu não estou conseguindo exercer o meu direito à amplíssima defesa. E o Alexandre de Moraes, ele está violando o meu direito líquido e certo de satisfatória prestação jurisdicional do Estado. Ele está se omitindo, ele está violando o meu direito
dessa prestação. É porque ele faz uma pequena confusão no pedido, mas isso é irrelevante para fim jurídico. Ele coloca os itens do recurso, do agravo, como os direitos líquidos e certo violados do mandado. Quando no mandado, o direito líquido e certo violado mesmo é a devida prestação jurisdicional do Estado, que o Alexandre se nega a entregar. Aí foi sorteado e o relator caiu, o André Mendonça. Aí começou, não é, uma campanha falando, olha, agora é hora de mudar o Brasil, está nas mãos do ministro André Mendonça, e eu quero pedir desculpa a vocês porque eu quero fazer uma parte aqui, porque isso é muito sério. Está nas mãos do André Mendonça mudar o Brasil, etc. Não está, não é nada disso. Com todo o respeito à técnica exata e à defesa incansável dos advogados, não está nas mãos do André Mendonça mudar o Brasil. Sabe por quê? Porque ele é num colegiado de 11. Se o André Mendonça, ele resolve olhar aquela peça e fala, conheço do mandado, vamos processar esse mandado. Cabe ao Barroso determinar a data. E eu não sei, é uma impressão que eu tenho. Quando o Barroso vai marcar para 31 de fevereiro do ano que vem? De edição nunca? E aí, sabe o que acontece? O processo passa, o direito violado, aí o Felipe Martins é condenado, porque isso é tragédia anunciada, e esse cerceamento de defesa, que foi levado através do mandado de segurança, ele perde o objeto. E aí os advogados, tanto os advogados, né, que representam o Felipe Martins, eles vão perder o direito de uma ação rescisória, porque eventualmente vai que tudo muda no Brasil ano que vem. Então eles vão perder matéria de discussão de ação rescisória. Então esse negócio de colocar o André Mendonça num lugar, numa berlinda de que ele pode mudar o Brasil conhecendo esse recurso, não é verdade. Porque ele não pode, porque quem marca a data de julgamento de mandado de segurança no plenário é o presidente da corte, o presidente da corte é o Barroso. Ele pode conhecer e mandar processar, o que é pior para a defesa. Ah, mas se ele conhecer, ele fica prevento para outros recursos. De que adianta se ele ficar desmoralizado e ficar prevento para outros recursos e o restante, os outros 10, ficarem com raiva dele? E nenhum recurso, nenhuma relatoria dele vai ser respeitada, ele vai ser voto vencido em todas. Então, eu não sei se ele vai conhecer ou não conhecer. Eu li a peça, é uma peça muito bem escrita. Muito bem escrita. É uma peça que eu analisei toda a jurisprudência do STF com relação a mandado de segurança contra ministro do STF. Não existe jurisprudência. Existem julgados esparsos e contraditórios. O mais elucidativo, que mesmo assim ele é ambíguo, é um julgamento que foi de um MS, que foi de relatoria da Carmen Lúcia em 2022, e onde ela dá critérios, porque ela diz que não cabe mandado de segurança contra ministro do STF, mas, como medida excepcional, eles podem existir, e ela coloca uma série de critérios. Então, pela peça muito bem apresentada pelos advogados, repito, muito bem apresentada, esse mandado de segurança do Felipe Martins, juridicamente, pode ser conhecido. Não sei se dá para ser provido ou não, mas pela análise preliminar que eu fiz, ele deve ser conhecido. Mereceria, se nós tivéssemos um Tribunal Supremo que trabalha conforme a lei, mereceria ter deferida a liminar de suspensão da ação penal. Uma ação penal que sequer deveria existir, nem para o Felipe Martins, nem para ninguém. Mas só não é justo colocar o André Mendonça nessa berlinda, porque se ele desafia os outros 10 agora, primeiro, o Barroso nunca vai pôr data para julgamento, e segundo, ele vai se tornar o relator prevento e sempre vencido de todos os outros recursos, e por fim,
Quando julgarem a ação penal, o presidente vai dizer assim: o objeto desse mandato de segurança está superado em razão do acórdão número tal e eles perdem o direito à ação rescisória. Bom, esta é a minha leitura desse caso, porque todo mundo passou o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, só falando disso. E a questão E eu também... não achei justo com o ministro André Mendonça, porque não está na mão dele. Porque o povo, ele né, tem que ter muita sensibilidade, Bianca. A gente que não é advogado, né, e a gente que se esforça assim para entender até esse universo e compreender por que ele não consegue ir além, né? Muitas vezes essa coisa da comparação e até das metáforas, né? É como se até, se a gente pudesse trazer uma comparação, é como se uma partida de futebol tivesse já o juiz comprado e é ele quem vai decidir. Ele que vai lutar por aquilo que ele foi determinado para alcançar, né? Ele, como se fosse assim, missão dada, missão cumprida, não é? E a gente também entender que não tem ali qualquer manobra que o André Mendonça, é isso que nos dá desespero até, né? Não tem o que possa ser feito, então, até porque, puxando a carta do Barroso, ele já diz que teve golpe. Ele já disse que teve a tentativa, né, no caso, de golpe, que aquelas pessoas eram golpistas. Então, a sentença já está dada. Já está dada. O André Mendonça, ainda que ele fosse até contra, ele seria até político nesse grupo de políticos que atua no STF. E a gente sabe também que ele passaria a ser ainda mais perseguido. Agora, que pelo menos dá vontade de que ele pudesse fazer alguma coisa, né? Só que é bom você explicar, sabe, Pablo? Porque a gente não consegue até entender qual é o poder que um cara tem nessa condição, nessa situação. Quando a gente tem um grupo que é fechado, vira máfia. O que é a máfia? A máfia é uma organização que estabelece regras de conduta para si e para as pessoas que estão sobre a sua jurisdição, seu território, diferentes das leis do Estado. Que é a máfia legal, né? A máfia oficial é o Estado. Para quem é libertário, né? Reconhece o Estado como uma máfia. Então, as máfias, elas são grupos que estabelecem leis diferentes para um território. E o que está acontecendo no STF é isso, eles estão fazendo vigia uma lei diversa da que está na Constituição, da que está nos códigos, da que está nos diplomas legais brasileiros. E, queira ou não, nós estamos falando de 10 contra 1. O ministro André Mendonça está sozinho. E quando a gente tem o desrespeito à lei de 10 contra 1, só o Senado pode resolver isso aí. Por quê? Vou fazer a Daniela Lima, hein? As minhas fontes... Alô, fonte! Fonte! Alô, fonte! Fontes! Me dizem, senadores, né, procuraram o André Mendonça para que ele desse a liminar. Fontes procuraram. Fontes do Senado. Senadores falaram com ele sobre isso lá no Senado. Mas peraí, por que o senador não faz o que o Senado faria com mais eficiência, mais eficácia e mais validez? Poxa, no ponto. Né? Porque numa organização que não obedece à lei do Estado para fazer valer a lei do cão, ao cadê meus vira-latas? 10 contra 1, não tem como pressionar o André Mendonça. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil.
pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.